você já viu aquelas reportagens? A câmera trêmula, o filtro meio sem cor, puxado para o cinza. E aquela narração grave, com voz de documentário policial que a gente reconhece na hora. E então aparecem os corpos, magros, curvados, olhos que parecem não enxergar mais nada. A câmera sempre demora um pouco mais do que o necessário em cada rosto, já reparou? Pois é, e aí vem a palavra de sempre. Sempre a mesma palavra: zumbi. Esse é o enquadramento que a nossa mídia construiu e ainda constrói sobre o usuário de crack. A ideia de que ali já não existe algo bem humano, que é um ser sem vontade, sem raciocínio, sem história. Alguém que entregou tudo para uma pedra e virou só um corpo vagando pelas ruas. Essa imagem é forte, né? Ela provoca repulsa, medo, pena, tudo isso ao mesmo tempo. E é exatamente por isso que ela é tão útil para algumas pessoas. Mas, e se eu te disser que essa imagem é, em grande parte, uma mentira? Uma mentira produzida de propósito. Bom, preste atenção. Eu não estou romantizando o crack. A tragédia, o prejuízo, o sofrimento na Cracolândia são absurdamente reais. O que eu estou dizendo é que a narrativa do zumbi não descreve a realidade. Ela deforma a realidade. Ela pega um pedaço muito específico da história e te vende como se fosse o filme inteiro. E essa deformação não tem nada de inocente. Em 2017, um antropólogo chamado Igor Diego Delgado Alves publicou uma tese de doutorado pela UFBA. O título já é um soco no estômago. Jamais fomos zumbis. O Igor passou anos lá dentro, nas biqueiras, na Cracolândia do centro de São Paulo. Conviveu, participou das rodas, acompanhou o dia a dia das pessoas que a sociedade decidiu, com muita pressa, que não valia mais a pena escutar. E o que ele encontrou, olha, vai contrariar ponto a ponto tudo o que você acha que sabe sobre esse assunto. Mas, antes da gente entrar na pesquisa, você precisa entender como ele fez isso. Porque na ciência, o método importa tanto quanto o resultado. Normalmente, como as pesquisas sobre crack são feitas? O pesquisador vai num posto de saúde, numa clínica, num hospital de redução de danos. Ou seja, ele analisa o usuário que já está institucionalizado, que já está no limite, nos casos mais extremos. E aí o que acontece? Eles pegam uma exceção e generalizam para o todo. Para todo mundo. O Igor recusou isso. Ele não chegou de jaleco e prancheta. Ele entrou no campo com a identidade de um ex-usuário problemático de drogas, o que, inclusive, era verdade sobre o passado dele. Isso destrancou portas que nenhum crachá destrancaria. Ele fez o que a gente chama de observação participante. Ele estava nas rodas, ele estava lá. Mas e a ética? Onde que fica? Você deve estar se perguntando, né? Ele mesmo debate sobre isso no livro com uma honestidade brutal. Onde termina o pesquisador e começa o cara que está ali na roda. É tenso, é arriscado e é real. O título, Jamais Fomos Zumbis, é uma provocação direta ao filósofo Bruno Latoir, que escreveu Jamais Fomos Modernos. É como se os usuários olhassem para a câmera do repórter, para o juiz, para o político e dissessem: a gente nunca foi o que vocês disseram. Vocês é que precisavam que a gente fosse um monstro. Mas quem precisa disso? E por quê? É aqui que a gente entra no conceito de pânico moral. Pensa comigo. A sociedade elege um grupo como a ameaça suprema aos bons costumes. A mídia aumenta o volume. As autoridades entram em desespero e o alvo vira um problema a ser eliminado, e não pessoas a serem compreendidas. A reação é sempre desproporcional.
O pânico moral distorce os fatos para entregar uma historinha fácil de digerir. Existe um mal absoluto e a gente precisa acabar com ele. Bastante simples. E quem ganha com essa historinha na guerra às drogas? Os empresários morais. A mídia, porque miséria e medo dão clique e audiência. Os políticos, porque prometer limpar o centro dá muito mais voto do que explicar a raiz da desigualdade social. As comunidades terapêuticas, que muitas vezes funcionam como depósitos humanos, sem uma base científica, lucrando milhões com dinheiro público. E o mercado imobiliário, que afinal, a Cracolândia fica num terreno caríssimo no centro de São Paulo. Então, limpar a área é um negócio muito lucrativo. Para toda essa máquina girar, eles precisam sustentar a maior mentira de todas, a de que fumar crack uma única vez te transforma num dependente químico irrecuperável, que não existe uma escolha. O Igor prova com dados que isso é falso. Existem vários padrões de uso. O contexto, o ambiente e seus amigos, o lugar onde você dorme, tudo isso dita como a pessoa se relaciona com a droga. Mas pensa bem, se a dependência não é automática, a solução não pode ser só bater, prender e internar, concorda? A solução passa a dar muito mais trabalho. É por isso que o pânico moral é tão útil. Ele justifica a truculência. E agora, esquece a teoria por um minuto. Imagina que você está numa biqueira no centro de São Paulo agora. Olhando em volta, sabe o que o pesquisador encontrou? Ele não viu o caos zumbi. Ele encontrou uma cultura, uma sociedade hiperorganizada. Eles têm linguagem própria. Tem o vapor, que cuida da logística, a contenção, que faz a segurança, e o corre e a treta. E tem uma palavra incrível que eles usam muito: sintonia. É o nome que eles dão para a empatia, para o reconhecimento de um parceiro ali no fluxo. Mas tem um objeto que explica tudo isso melhor do que qualquer teoria. E esse objeto é o cachimbo. O cachimbo do crack não vende na loja. Ele é artesanal. Pedaço de antena, tampinha, papel alumínio. E o mais louco, ele é reconstruído o tempo todo. Por quê? Porque o cachimbo precisa se adaptar ao corpo do usuário. Se o cara está mais cansado, ele monta de um jeito. Está no começo do uso, monta de outro. Rola uma negociação o tempo todo entre o humano e a ferramenta. E eu te pergunto, alguém que calcula a espessura de um filtro, que negocia material, que calibra a ferramenta para o próprio corpo, esse cara tá alienado? Ele é mesmo um zumbi inerte? Lógico que não. Isso é técnica, isso é agência. Aquelas imagens de televisão da pessoa jogada no chão em torpor, aquilo existe, é claro, mas é apenas o fim de um ciclo de exaustão. A câmera pega os 10 minutos de exaustão e te vende como se fossem as 24 horas do dia da pessoa. É uma amputação da realidade. Mas por que algumas pessoas perdem totalmente o controle e outras não? A resposta não está na química da pedra. Ela está num conceito genial chamado Drug, Set and Setting, do psiquiatra Norman Zinberg. Vou te dar um exemplo histórico. Lá na Guerra do Vietnã, milhares de soldados americanos ficaram viciados em heroína. O governo americano entrou em pânico, achando que ia receber um exército de zumbis de volta. Sabe o que aconteceu quando eles voltaram para os Estados Unidos? Bem, a esmagadora maioria simplesmente parou de usar. Sem clínica, sem internação. E sabe por quê? Porque o setting, ou seja, o ambiente, mudou. No Vietnã, o ambiente era o inferno, a morte, a falta de futuro. A droga era a fuga lógica. Já nos Estados Unidos, o ambiente era a família, o emprego, o churrasco no domingo, a responsabilidade. O ambiente regula, então, o vício. O crack funciona igual. A pessoa que mora na rua, que não tem documento, que é tratada como lixo, o ambiente dela favorece o uso compulsivo. Ela é moralmente inferior.
Ela só não tem âncoras na realidade. E se você quer mudar o vício, você tem que mudar primeiro o ambiente no qual aquele sujeito está incluído. E o Brasil já fez testes práticos disso. Vamos a 2 exemplos da própria Cracolândia. O primeiro foi o Programa de Braços Abertos, o DBA, em 2014. Antes dele, a polícia fazia a Operação Dor e Sofrimento, juro. Esse era o nome mesmo. Bater, jogar bomba, espalhar. Não resolveu nada. O de Braços Abertos fez o oposto. Deu quarto de hotel, trabalho varrendo a rua, remuneração e documento. Ah, e mais uma coisa. Ele exigia que as pessoas parassem de fumar crack? Não. E o que aconteceu? Tendo hora para acordar, dinheiro no bolso, um teto e respeito, a estrutura de vida dessas pessoas voltou. O desespero da urgência sumiu. O padrão de uso caiu absurdamente para muita gente. O ambiente curou o que a bomba de gás não conseguiu. E o segundo exemplo é surreal de simples: campeonatos de futebol. Times formados por usuários, organizados por educadores sociais. Quando o cara entra em campo, as regras do mundo lá fora somem. Ele não é o Neuer, ele é o lateral direito, ele é o camisa 10. Ele cria vínculos, ele tem hora para o jogo, viaja para outro bairro. E é no pós-jogo, no vestiário, na adrenalina, que o educador consegue trocar uma ideia, arrumar um documento, indicar um abrigo. O futebol cria uma fresta na cabeça do cara que a violência da rua mantinha fechada. Bom, a gente está chegando no fim. E eu quero ser bem direto com você. Esse livro, Jamais Fomos Zumbis, muda tudo. Muda o jeito que você assiste ao jornal, muda o jeito que você enxerga onde o problema começa. O problema não começa na pedra. A pedra é só o curativo para uma ferida que a nossa sociedade desigual abriu muito, muito antes. A coisa mais incômoda que esse livro faz é te obrigar a perguntar: quem é o verdadeiro problema nessa história? É o catador de lata que fuma crack, mas acorda às 4 da manhã para trabalhar e sobreviver? Ou é a gestão municipal que gasta seu dinheiro para jogar bomba em mendigo? É o mercado imobiliário que financia higienismo? É a clínica picareta lucrando em cima do desespero das mães? Esse não é um livro sobre drogas. É um livro sobre como a gente finge que não vê o óbvio. Sobre como chamar alguém de zumbi te isenta de tratar aquela pessoa como um ser humano. Bom, é denso, eu sei. Mas precisava ser dito. Se você chegou até aqui, muito obrigado pela companhia. Para quem quiser ler, a tese do Igor está disponível de graça, em PDF. O link está aqui na descrição. Tem também uma listinha de livros para você se aprofundar nessa parte mais sociológica, especialmente a que ele usou para referenciar a sua pesquisa. Agora eu quero saber de você. Responde aqui nos comentários, bem na moral. Você acha que as políticas, como a de braços abertos, em vez de porrada, tiro, bomba, tem espaço no Brasil de hoje? Com o Congresso que a gente tem, com o pânico moral vendendo jornal todo dia, dá para fazer diferente? Ou será que o preconceito já ganhou o jogo? Deixa a sua opinião aí embaixo, sem julgamento, e vamos conversar sobre esse assunto. Nos últimos meses, várias notícias circularam pela internet, aqui mesmo pelo YouTube, mostrando que a Cracolândia desapareceu. Algumas novas reportagens estão mostrando que os usuários se dispersaram. Pequenos grupos estão sendo formados a cerca de 3, 4, 5 ou mais quilômetros em torno daquela área mais comum onde os usuários ficavam, que ficou então conhecida como a Cracolândia. Se esse vídeo te fez pensar, nem que seja um pouquinho diferente, compartilha com alguém. Joga naquele grupo da família para gerar um atrito, que nem a gente costuma fazer, né, toda semana. E através desse atrito, quem sabe a gente não consiga evoluir. Se inscreve no canal para não perder então as próximas análises e ativa o sininho, porque o algoritmo adora esse conteúdo que faz a gente pensar. A gente se vê então no próximo vídeo.